Uningá, que o futuro é aqui. Olá, alunos! Estamos de volta agora nessa última unidade. Vamos falar aí sobre alguns elementos da atividade empresarial, o que compõe essa atividade empresarial. Daremos início, então, falando a respeito do estabelecimento comercial. Bom, o que seria o estabelecimento comercial? Doutrinariamente, o estabelecimento comercial ele tem como conceito aquele local onde a atividade empresarial exerce as suas funções, né? Tem previsão no Código Civil, a partir do artigo 1142 ao 1149, e ele vai dizer o seguinte, olha só, a definição legal para estabelecimento. Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da atividade empresária ou pela sociedade empresária. Aqui eu trago um ponto bem interessante para vocês, que nós temos o conceito de estabelecimento comercial que é aplicado ao espaço físico como ao espaço virtual, né? Com essas modalidades aí de compra e venda pela internet, os e-commerces, os sites, então é possível também essa definição dessa estruturação organizada no âmbito virtual, tá bom? Esse complexo de bens é citado lá no artigo 1142 do Código Civil e ele vai levar em conta dois critérios. O primeiro critério que é o material e o segundo critério que é o imaterial. O que seria esse critério material? O material é fácil para nós definirmos, né? Que são o quê? O espaço físico, as cadeiras, as mesas, os computadores, todos aqueles objetos utilizados na sociedade empresária no momento aí da sua atuação empresarial. Agora, quais seriam aqueles imateriais? Os imateriais vão desde o título de estabelecimento, que falamos na última aula, como as marcas, as patentes, tá? Todos esses bens que, embora possuam um valor econômico agregado, eles não são tangíveis, eu não consigo pegá-los, manuseá-los, tá? Eles são mais voltados mesmo ao imaterial. Grande parte da doutrina vai dizer que o estabelecimento é uma universalidade de fato, ou seja, a reunião de bens os quais existem isoladamente, podendo ser negociados isoladamente, mas que compõem em conjunto a sociedade empresária. E isso faz sentido, por quê? Eu posso vender do meu estabelecimento comercial um veículo ou uma mesa, uma cadeira que eu não estou utilizando? Posso. Significa que eu estou alienando o meu estabelecimento? Não. Eu estou alienando isoladamente determinado item, porque aquele item não mais me interessa ou não mais serve à minha atuação ou porque eu quero trocá-lo, tá? Então, é possível. Artigos relevantes a respeito do estabelecimento comercial. O adquirente do estabelecimento responde pelos pagamentos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Então, por mais que eu tenha alienado o estabelecimento comercial, eu continuo responsável por aquelas dívidas adquiridas anteriormente e efetivamente me tornando aí solidária ao pagamento. O 1147 vai dizer que, não havendo autorização expressa, não é permitido o alienante do estabelecimento fazer concorrência ao adquirente. Gente, isso aí, sabe para que serve? Para evitar aqueles problemas de concorrência desleal, né? Eu estou vendendo o meu estabelecimento, eu já sei como que funciona tudo, então eu vou fechar, vou vender para você e vou abrir na outra esquina o mesmo estabelecimento na mesma área de atividade. Então, existe essa proteção normativa para vedar essa concorrência desleal, onde por um período de tempo eu não posso, naquela mesma área ou circunscrição, abrir no mesmo ramo de atividade outro estabelecimento que vá concorrer com aquele que eu te vendi.
Outro artigo relevante é o 1148, onde ele vai dizer o seguinte: salvo a estipulação em contrário, a transferência importa na subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 180 dias a contar da publicação da transferência. O que significa isso? Bom, eu tenho um estabelecimento, o meu imóvel é alugado. O meu locador, ao saber que eu fiz essa venda, né, desse estabelecimento, ele pode ou não rescindir esse contrato. Se no meu contrato de locação permitir a venda desse ponto, ele se subroga em todos os direitos e obrigações. Agora, se não houver previsão para isso, pode sim o meu locador requerer, né, a entrega do bem, já que mudou aí a titularidade desse proprietário do estabelecimento. Mas ele tem um prazo para isso. Passou esse prazo, dá-se continuidade aí ao contrato outrora estipulado, tá? Atributos, elementos e atributos do estabelecimento comercial. Então, como elementos e atributos, nós temos os bens materiais e os bens imateriais, como eu disse aos senhores. Materiais seriam os balcões, mesa, geladeira, fogão, tudo aquilo que eu tenho de estoque, enfim, tudo aquilo que é matéria dentro daquele estabelecimento comercial. E os bens imateriais seriam as marcas, as patentes, o nome empresarial, o título de estabelecimento, ponto comercial, o desenho industrial, tá? Tudo isso são bens imateriais e que são pertencentes aí ao estabelecimento comercial. Por quê? Todos eles são atributos de qualidade desse estabelecimento. Concorda que quando eu estou vendendo uma empresa ou um estabelecimento comercial, quanto mais atributo ele tem, mais valor eu tenho agregado àquela comercialização, né? Um maior valor eu vou poder pedir na compra e venda daquele estabelecimento comercial. Os atributos são resultados de uma organização dos bens que fazem parte do estabelecimento, tá? Sejam eles os aviamentos ou clientela, que nós vamos falar também com vocês a respeito disso. Então, falando a respeito aí de aviamento ou goodwill, como é chamado aí por parte da doutrina, o que seria isso? O aviamento, fundo de comércio ou goodwill é o fundo de comércio. O que é o fundo de comércio? Então, para você que trabalha numa atividade empresarial, talvez não tenha problemas em conseguir identificar o que seria isso. Mas para quem ainda não trabalha, são todos aqueles bens materiais e imateriais que compõem o estabelecimento, que compõem a própria atividade empresarial, tá? Então, o nome empresarial, o título de estabelecimento, são atributos ligados ao estabelecimento que fazem aí, né, que estabelecem aí o fundo de comércio, o goodwill, tá? E o aviamento. Então, são atributos, são resultados da organização da atividade empresarial dos bens que fazem parte do estabelecimento. Eles são o aviamento e a clientela. O aviamento ele consiste, então, na capacidade que essa empresa tem para gerir e criar lucros. Sua existência está vinculada ao estabelecimento, muito embora não está vinculada a ele. Eu posso vender o meu fundo de comércio sem necessariamente vender o meu ponto comercial, tá? Eu tenho essa distinção dessas duas definições, né, do que é cada um desses elementos. Quando o estabelecimento é alienado, o seu preço ele tem um valor agregado se eu estou vendendo o meu fundo de comércio junto. Então, o fundo de comércio pode ser o estoque, né? Eu tenho lá um estoque que muitas vezes vale muito mais do que o meu próprio ponto comercial. Eu tenho estoque de R$1 milhão, sendo que o meu ponto comercial vale 500 mil. Se eu estou vendendo a minha empresa, e significa que eu estou vendendo o meu estoque? Não. Não necessariamente. Essa previsão deve constar especificamente no contrato, para que produza efeito perante esses dois contratantes, entre o comprador e quem está alienando. Aviamento, ele pode ser objetivo ou subjetivo.
Ele vai ser objetivo quando essa capacidade de gerar lucros advém da organização do estabelecimento e é subjetivo quando advém dos atributos pessoais do empresário individual, tá? Quando é subjetivo, vocês podem ligar a relação entre a pessoa do empresário individual, daí não tem erro. Portanto, na venda do estabelecimento é sim levado, agregado ao valor, né, a venda ou alienação em conjunto com o aviamento, com o fundo de comércio, tá? O aviamento não é um elemento, mas sim um atributo da atividade empresarial, é isso que a doutrina vai deixar bem claro. E o aviamento pode ser avaliado economicamente, podendo agregar o valor à sociedade empresária, o que já está tranquilo para vocês, né? Os senhores já estão sabendo que é um ponto muito importante da atividade empresária. Bom, conforme demonstrado, o estabelecimento empresarial é composto por um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos. E o aviamento, ele pode sim ser considerado um bem incorpóreo. O aviamento é a capacidade, sua existência de um estabelecimento em gerar lucros, né? Sua existência se percebe igualmente quando as ações de uma sociedade anônima se expressam um valor de mercado muito superior aos bens que compõem a empresa. Então, ele é um bem incorpóreo associado à atividade empresarial. Por hora era isso que nós tínhamos para falar. Retornaremos no próximo bloco falando um pouco mais a respeito da atividade empresarial e os elementos que compõem a atividade empresarial. Muito obrigada.